parte, Agar passou a morar dentro da tenda. Não foi construída uma tenda à parte para Agar. Ela passou a morar dentro da tenda, da mesma tenda de Abraão e de Sara. Gerou ali uma certa amizade e gerou um certo interesse por parte de Sara por aquela mulher, pela cultura. Tão grande era a cultura daquela mulher. E Sara não tinha uma cultura tão elevada. E agora então ela gera um vínculo com aquela mulher. Gera um vínculo e o tempo vai passando. E é interessante que a Bíblia, ela fala muito de poucos e fala pouco de muitos. Na situação de Agar, você não vai ver em todo o Antigo Testamento, ou todo o Velho Testamento, falando o tempo todo a respeito de Agar. Você não vai ver isto. Pouquíssimas vezes você vai ouvir ou vai ler, vai encontrar na Bíblia falando a respeito do nome de Agar. Mas ela teve um papel muito importante. Muito importante. Agora, por ser amiga, agora por viver dentro desta tenda, por estar junto da casa, dentro da tenda de Abraão e de Sara, ela então pensa: a minha idade está avançando, estou com a idade um tanto quanto avançada, e eu vou oferecer esta minha amiga para gerar um filho com o meu marido. Existe uma promessa por parte de Deus que Abraão seria pai de uma grande nação, e o tempo está passando, e eu não consigo, já passei da minha idade fértil, então vou colocar a esta mulher, essa egípcia, que era bonita por sinal, vou colocar esta egípcia para se deitar com meu esposo, e vai gerar uma criança, e essa criança vai passar a ser o nosso filho, ela vai viver dentro da nossa tenda. Eu vou criar esta criança, e vou continuar a amizade. Mas só que os irmãos entendem que aquela criança nasceu, e nasceu Ismael. Ismael, no original, Ismar, é ouvir, e El quer dizer Deus. Então, Ismael quer dizer Deus ouve. Deus ouve. Nasceu Ismael. Uma vez que nasceu Ismael, passado-se algum tempo, 13 anos que estava já Ismael, Sara fica grávida. Ficou grávida, o que acontece? O caçulinha passou a imperar. Isaac passa a tomar conta daquela casa. Isaac passa a ser a pessoa que agrada aos olhos da mãe. E agora, com a idade de 13 anos, Sara já não quer mais aquela criança dentro de casa. Prestem bem atenção, porque isso nós estamos falando a respeito de 2020, das promessas de Deus. E às vezes nós pensamos que quando nós somos colocados de canto, por quê? Porque Ismael foi tirado da tenda. Sara tinha sido retirada, ou melhor, Agar já tinha sido retirada da tenda tempos antes. Por quê? Para ela não criar vínculo com Ismael. Ela já tinha sido colocada de lado. Mas agora Agar é colocada para fora juntamente com o filho dela, Ismael. Por quê? Ismael já começou a incomodar. Já começou a incomodar simplesmente com a sua presença. Não por querer desprezar, não por menosprezar, não para poder irritar, não para poder falar assim: olha, eu sou o primeiro, eu fui gerado primeiro, mas foi colocado de lado, foi colocado de canto, no canto. E às vezes, quando nós somos colocados no canto, quando nós começamos a incomodar as pessoas, é aí que Deus se agrada. Quando nós começamos a incomodar, Ismael já estava começando a incomodar. A presença de Ismael já estava incomodando aquela família. Mas Deus tinha uma promessa na vida dele. Assim como o Senhor Deus, Ele tem uma promessa em nossas vidas. Assim como o Senhor Deus, Ele tem uma promessa para você em 2020.
Se essa promessa não se concluir agora em 2019, vamos pensar a nível de 2020. O Senhor Deus tem uma promessa para você. E agora que ambos estão fora da tenda, Sara chega para Abraão e fala assim: ó, despede, manda embora a mãe e o filho, não quero mais aqui, não os quero mais aqui conosco, porque agora nós já temos o nosso filho. Pensando que com isso estaria acabando de vez com Agar e com Ismael. E aí eles saem. E Abraão, já está funcionando aí? Pode trocar. E Abraão, não, é um antes deste. Abraão é onde aparece a mãe com o filho, isto. Então Abraão entrega a Agar apenas uma botija com água. Apenas uma botija com água. E eles saem em direção ao Egito, mas antes de chegar ao Egito, eles têm que passar pelo deserto de Berseba. E são 120 quilômetros. 120 quilômetros. Quem um dia tiver a oportunidade de ir até Israel, para você chegar em Israel, você passa pelo Egito para chegar até Israel. São 120 quilômetros. E durante o dia são 50 graus a nível de calor. E à noite 5 graus negativos. É por isso que às vezes nós olhamos aqueles povos do Oriente Médio, eles todos cobertos, imaginamos como que dentro daquela roupa eles não sentem tanto calor. Aquela roupa serve como proteção para eles. Porque se tirar aquela roupa, o corpo começa, a umidade relativa do ar começa a tirar todo o líquido do corpo, e em 26 minutos a pessoa morre. Em 26 minutos. Por isso que eles andam com aquela roupa toda praticamente só com o olho de fora. Por isso que eles andam assim. E agora Agar tem que atravessar todo o deserto. 120 quilômetros até chegar à sua terra. Ela recebeu a carta de euforia. Ela recebeu antes, lá, vamos colocar como 13 de maio de 1988, ela foi liberta, não era mais escrava, mas recebeu uma carta de euforia para ir embora com seu filho. Agora não seria mais escrava, mas teria um preço a pagar: atravessar o deserto. E nos 10 primeiros quilômetros que eles caminharam, a história nos narra, nos fala a respeito disso. O garoto falou: mãe, estou com sede. Estou com sede. A mãe vai e dá água para o garoto. Caminha mais um pouco, o garoto fala novamente: mãe, eu estou com sede. E a mãe vai e dá água novamente para o filho. Caminha mais um pouco, o garoto fala: mãe, estou com sede. E a mãe vai para dar água, o garoto não tem mais água no odre. Não tem mais água. Imagine o coração daquela mãe. O que o texto nos fala? O texto nos diz que aquela mãe colocou aquele garoto embaixo de um zimbro, colocou num determinado local e se afastou para não ver o filho morrer. Ela não queria ver o filho morrer. E se afasta do filho. Mas só que Deus tem promessas. E Deus não falha nas suas promessas. E o que aconteceu com Isaac, com Ismael, melhor dizendo, naquele momento, é a mesma coisa que pode acontecer contigo também, que pode acontecer comigo também. Podemos atravessar por alguns desertos da vida. Desertos estes por sermos fiéis ao Senhor. Desertos estes por sermos pessoas que estamos ligados ao Senhor. Pessoas que estão ligadas ao Senhor, pessoas que estão presas ao Senhor. Mas ela teve que caminhar aquilo tudo ali. E eu imagino que quando ela chega na fronteira, quando ela entra no Egito, ela já recebe uma documentação, um novo documento, como voltando para a sua pátria. Voltando para a sua pátria. Agora ela é uma pessoa realizada, juntamente com seu filho. E o tempo vai passando. E na medida que o tempo vai passando, o menino vai crescendo. E o que os irmãos estão vendo ali foram promessas do Senhor Deus. Quando o Senhor Deus ele fala que daquele menino sairia uma grande nação também,
ali está o povo árabe. Ali está o povo árabe. Porque Deus fez uma promessa em relação à vida daquele garoto. Havia uma grande promessa em relação à vida daquele garoto. O Senhor Deus, Ele não falou apenas aqui no versículo de número 13, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é sua semente. Ela é semente de Abraão, não era semente de qualquer um. E aí então nós podemos observar que ali está o povo árabe. E por ser o povo árabe, nós imaginamos que é a coisa pior do mundo. Não, 89% do petróleo no mundo vem do povo árabe. Vem do povo árabe. Então é algo para nós analisarmos, para nós pensarmos. Será o que está acontecendo comigo é algo que vai estragar, vai acabar com a minha vida? É algo que vai me colocar numa situação terrível, uma situação desagradante, ou desagradável, melhor dizendo? Não, queridos. Se Deus tem uma promessa para você, se Ele tem uma promessa para você, se esta promessa não acontecer ainda este ano, aguarde, que a tua promessa vai se cumprir. Deus vai atender o teu pedido. Eu fico imaginando o quanto aquela mãe esteve pedindo agora o Deus de Israel, porque agora ela esteve um longo período morando com Abraão e com Sara, Abraão e com Sara. Ela teve um grande período. Antes ela adorava o Deus Íris, Osíris, lá no Egito, mas o tempo que ela ficou na casa, na tenda de Abraão, ela começou a adorar o Deus único. E eu fico entendendo, fico buscando, sabe, um entendimento que agora, quando ela retorna para a terra dela, ela retorna com um novo coração, com um novo entendimento, e pede a Deus. E o que acontece antes dela chegar na terra dela? Ela olha em determinado momento e vê o menino sentado embaixo daquele zimbro, vê uma sombra, e quem aparece para aquele menino? Um anjo. Um anjo e oferece água. Oferece água. E a água que foi oferecida, de acordo com o texto bíblico, eles conseguiram chegar na terra deles, sem precisar de mais água, porque o anjo supriu a necessidade deles. E eu creio também que este mesmo anjo há de suprir a tua necessidade, as nossas necessidades. Aí você começa a imaginar Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó, veio o neto. Quando Jacó teve algum problema, ele teve um problema justamente nesta terra. Quando ele partiu de onde ele estava, ele parou em Berseba também. E Deus falou com ele. Um outro fato também muito interessante que vale a pena relembrar: quando Eli, o sacerdote Eli, ele estava fugindo de Acabe, ele foi, Elias melhor dizendo, ele foi para um local que estava um zimbro, e ali o anjo do Senhor aparece e oferece água. Ele fala assim: levanta, come, bebe, porque o teu caminho é longo, a tua jornada é longa. Falou para Elias. Então, o que nós podemos observar? Nós queremos acreditar que o Deus daqueles dias é o mesmo Deus dos nossos dias, irmãos. Se a tua presença incomoda alguém, é porque você está fazendo algo diferente. Você está fazendo algo diferente. Numa empresa é assim. Numa empresa é assim. Conta-se uma ilustração, eu creio que eu já contei essa ilustração aqui, que um administrador chegou para o seu gerente e falou o seguinte: olha, busquem dentro da empresa um jovem que tenha grande conhecimento, visão de crescimento, que tenha uma visão e tenha condições de ser um gerente, que tenha uma visão de fazer com que essa empresa cresça cada vez mais. E aquele funcionário perguntou: e depois que eu encontrar, o que eu faço? Ele falou: demite. Demite.
porque seria alguém que estaria incomodando a trajetória daquele líder ali, a trajetória daquele chefe, daquele gerente, daquele supervisor, daquele CEO, como os irmãos queiram entender, estaria incomodando. Então, se você é uma pessoa, se nós somos uma pessoa, se você se coloca na posição diante de Deus, independentemente se Deus fez uma promessa a você, irmãos, nós às vezes falamos que esse conflito no Oriente Médio é em decorrência essa situação de Ismael. Mas Deus prometeu, e Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. E Ismael cresceu, e foi formado grandes nações através de Ismael. E esse petróleo que nós desfrutamos, grande parte desses petróleos que o mundo desfruta vem lá de fora, irmãos. Por causa de quem? Por causa de uma pessoa que aparentemente foi rejeitada, uma pessoa que estava aparentemente incomodando. Agora, quando eu não incomodo, essa pessoa pode ficar perto de mim tranquilamente, não está incomodando. Lá no seu setor de trabalho, se você não incomoda quem está ao seu lado, na qualidade de cristão, a tua presença, eu não estou falando em você se comunicar, você falar sobre o evangelho com aquela pessoa, a tua presença, se a tua presença não incomoda, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A iniciativa não partiu de Agar, a iniciativa não partiu de Ismael, a iniciativa partiu de Sara, a iniciativa partiu de Isaac, porque aquele menino estava incomodando. Eu creio que o período de convivência dentro daquela casa fez com que mudasse a mentalidade daquela mãe, e consequentemente a mãe procurou trabalhar a mente daquele filho também, crendo no Deus de Israel, no Deus único. E essa tem que ser a nossa finalidade, tem que ser o nosso objetivo. Deus quer realizar, Deus espera realizar grandes coisas em nossas vidas. Deus quer fazer coisas grandiosas na tua vida. Deus quer mudar completamente a sua vida. Mas a partir do momento que você se coloque numa caminhada que de repente para você está sendo muito incômoda, eu entendo o quanto deve ser incômodo para um adolescente, para um jovem, lá naquela faculdade, lá naquela escola, lá naquele setor de trabalho, o quanto deve ser dificultoso você conviver com aquelas pessoas. Quando a pessoa fala alguma coisa sobre miséria de salário, que salário de miséria que eu recebo, e você fala assim, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. A pessoa vai, lá vem você com teu Deus. Onde está esse Deus que não vê a nossa situação aqui? Quantos colegas nossos já foram demitidos e você vem falar desse Deus aqui para nós? Quantos de nós já passamos por dificuldades? As irmãs que atendem diariamente outras pessoas nos seus estabelecimentos, irmãos que atendem diversas pessoas nos seus estabelecimentos, quantas vezes escutamos pessoas querendo te ridicularizar por causa do evangelho. Mas por quê? Porque você incomoda. E nisso que você incomoda, Deus quer agir através e por intermédio de você. Não esqueça, por menor que você possa parecer, menor a nível de importância dentro do reino de Deus, ou melhor, dentro da igreja, por menor que você possa parecer dentro da igreja, você pode ser uma pessoa grandiosa na presença e nas mãos de Deus. Pode ser uma pessoa grandiosa nas mãos de Deus. Por você ser uma pessoa que praticamente vive no anonimato, nas mãos de Deus, de repente você possa ser aquela pessoa que vai fazer ou fará uma enorme diferença no reino. Ismael não saiu tocando trombeta, Ismael não saiu falando a todos os cantos, meu pai é Abraão, meu pai é Abraão, meu pai é Abraão, não saiu falando por todos os cantos. Ismael não fez isso.
mas ele pagou um preço juntamente com a sua mãe, em percorrer todo aquele caminho, percorrer toda aquela estrada. Teve que pagar um preço, e às vezes nós precisamos pagar um preço. Às vezes nós estamos vivendo um determinado momento na nossas vidas que nós não entendemos. Se bateu de repente na cabeça de Agar, eu estou atravessando, vou ter que atravessar esse deserto 120 quilômetros com este menino. Onde está Deus que não vê essa situação? Poderia bater isso na cabeça de Agar. Mãe, que Deus é esse que a senhora serve? O nosso povo lá no Egito serve a outros deuses, olha a vida daquele povo lá, mãe. Como que nós agora que servimos esse Deus do povo judeu, nós estamos vivendo essa situação, estamos atravessando esse deserto. De repente você pode ser um Ismael na vida, de repente você pode ser uma Agar na vida, e está passando, sabe, por aquele momento de grande sede, de grande necessidade. Mas existe um Deus que não falha em suas promessas. Não falha, nunca falhou e nunca falhará, irmãos, em suas promessas. Pastor, o senhor está falando a nível de prosperidade? Não, por que não falar a nível de prosperidade em todos os níveis? Não é porque 2019 eu não consegui avançar que eu não vou poder pregar aqui sobre uma prosperidade na sua vida em 2020, em todas as áreas. Grande parte dos servos do Senhor no Antigo Testamento, no início da era cristã, eles ganharam e muito com Deus. E muito com Deus. Eles tiveram grandes benefícios diante de Deus. Todas aquelas pessoas que deixaram a sua vida pregressa e seguiram ao Senhor Jesus, tiveram a sua vida modificada, a sua vida transformada. Aquele paralítico no tanque de Betesda, aquele cego Bartimeu, quantos tiveram a sua vida mudada? Porque começaram a dar crédito a um Deus. Os irmãos lembram perfeitamente, sabem daqui do texto, quando nos diz que o cego assentado começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque falaram com ele que Jesus estava passando. Se ele não acreditasse em Jesus, se ele não acreditasse nas promessas dos profetas, de tudo quanto os profetas haviam falado a respeito do Messias, ele não gritaria, não insistiria. E as pessoas falam: cala a boca, fica quieto, deixa o mestre, não incomode o mestre. Mas ele teve sua vida mudada, irmãos. E você pode ter a sua vida mudada, podemos ter a nossa vida transformada pelo sangue de Jesus e pelas promessas de Deus em nossas vidas e em nossas famílias. Você, de repente, pode estar, sabe, e está descendo, conforme Agar foi descendo, descendo, a ponto de se tornar escrava. Mas o Senhor o que fez? O Senhor foi lá e pegou Agar e trouxe de volta para o lugar dela. De volta para o lugar dela. Para o lugar onde ela deveria estar. Agora imagine o coração desta mãe, quando vê uma grande nação através do filho dela. Imagine o coração desta mãe. A alegria no coração desta mãe. Aí mesmo que ela afirmou mesmo a sua convicção no Deus de Israel. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. E em nome de Jesus, eu gostaria que você também pudesse utilizar essas expressões no teu coração, mas de uma forma não audível para o homem, mas que o teu coração pudesse, sabe, pulsar e gritar bem alto diante de Deus: tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus capaz de transformar a minha vida, tu és um Deus capaz de fazer tudo por mim. Mas que saia do fundo do teu coração: Senhor, eu creio, se não aconteceu neste ano de 2019, eu creio que em 2020, eu creio que tu podes me dar, ó Senhor Deus, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, a paz no meu coração, a paz dentro da minha casa. Eu creio, Senhor,
a cura que eu estou aguardando há tanto tempo, Senhor. Eu creio que Tu és capaz, Senhor Deus, de transformar. Se não ocorrer ainda em 2019, eu creio, Senhor, eu espero que em 2020 Tu venhas realizar todos os meus sonhos, ó Senhor. Os meus sonhos que são os Teus sonhos. Não adianta eu querer sonhar com um sonho que não é de Deus. Todos os sonhos de Deus, porque tudo quanto Ele preparou para você, irmão, está reservado lá num cantinho, está separado num canto, está separado, prontinho para te entregar. Mas basta eu liberar, tem que haver uma liberação no meu coração, Pai, em nome, por amor de Cristo Jesus, eu quero te pedir, ó Senhor Deus, eu não sei a condição do teu servo, a condição da tua serva, ó Senhor, mas se a tua serva ou o teu servo se eles foram humilhados, ó Senhor Deus, viviam num certo nível de vida, ó Senhor Deus, a nível financeiro, a nível conjugal, ó Senhor Deus, relacional, ó Senhor Deus, eu quero te pedir em o nome, por amor de Cristo Jesus, se o convívio com os netos, com os filhos, ó Senhor Deus, neste final de ano, ó Pai, tem sido turbulência, ou tem turbulento, ou tem sido uma grande turbulência, ó Senhor. Senhor, eu sei que ainda temos 31 dias, mas eu creio, ó Senhor Deus, que se não for neste ano, ó Senhor Deus, vai ocorrer em 2020, ó Senhor, porque Tu tens promessas para mim, ó Senhor Deus. Visite o coração do teu filho, visite o coração da tua filha nesta noite. O teu filho que sofre, a tua filha que chora, ó Senhor Deus. Assim como Agar chorou, ó Senhor Deus, ao ver o filho dela quase morrendo, ó Senhor Deus. Mas Tu entraste com uma providência, ó Senhor. E é em nome, por amor de Cristo Jesus, que eu te suplico nesta noite, entre com uma providência, ó Senhor Deus, na vida desses teus filhos. Eu te agradeço, ó Senhor, e te peço, ó Senhor Deus, por todos os corações que estão receptivos para receber a Tua palavra nesta noite, ó Senhor. Todos os corações que estão abertos para receber a Tua palavra nesta noite, ó Senhor Deus. Todos os corações que resolveram mudar o modo de pensar, ó Senhor Deus. Assim como Agar teve uma transformação, ó Senhor Deus, na sua maneira de pensar, eu te peço em nome, por amor de Cristo Jesus, que Tu transformes também a mente e o coração do Teu servo nesta noite, e da Tua serva também. Em nome, por amor de Cristo Jesus, nós te agradecemos e te imploramos. Amém, Senhor.